Bom dia, time. Excelente segunda-feira a todos. Hoje inicia a última semana do mês de janeiro. Então a gente tem que trabalhar muito, ter muito foco para que a gente possa chegar em todos os nossos objetivos. Hoje é um dia muito especial. Hoje eu vou estar promovendo um vendedor e toda vez que eu promovo um vendedor, eu sinto aqui, ó, na pele, na raiz, sou vendedor também. Então, esse dia sempre vai ser muito importante. O vendedor, ele trabalha muito. Ele tem a melhor performance possível para que ele possa chegar nos objetivos dele. Sendo que as empresas, e a empresa, o Grupo Souza Hartz, tem seus objetivos também. E o escritório sempre vai promover os melhores vendedores em performance, em cultura, em comprometimento com a empresa. Então, são sempre essas pessoas que a gente vai escolher como líder aqui da empresa. E também tem o outro lado. Tem o outro lado, que é aquele vendedor que vai estar aqui sentado, vai falar: eu chego cedo igual, eu tenho uma performance igual, eu tenho uma venda igual, eu tenho uma cultura igual, eu tenho um comprometimento igual. O erro está aí, você se comparar e achar que é igual ao outro. Não é. E o erro também é você seguir a sua caminhada. Muitas das vezes você está perto do seu objetivo, muito perto do seu objetivo, você vai lá e se compara com o outro. Você vai lá e se pergunta por que o outro foi na sua frente. E aí? Esse é o erro, se comparar. Já viu aquela ilustração do cara que está cavando, querendo diamante, e o outro está lá devagarinho? Aquele cara lá que está perto do diamante, ele desiste. Muitas das vezes por se comparar. E muitas das vezes ele está perto do diamante, mas ele não tem aquela resiliência de pegar e continuar. É esse o problema. Esse é um dos maiores problemas de todos os vendedores. A ansiedade. É um problema, mas é algo positivo também. O vendedor tem que ser ansioso, tem que ser agoniado. Mas é isso. Às vezes você está tão perto do seu objetivo, mas tão perto que você nem imagina. Mas você está se comparando com o outro. O que você tem que fazer é ser resiliente e continuar a sua caminhada, que obviamente seus objetivos irão se concretizar. Hoje é segunda-feira, vai ter alinhamento agora com todo o time. Geralmente às 9 horas é o alinhamento com todo o time. Antecipei para 8h30 porque vai ter uma enxurrada de entrevistas para a gente conseguir performar, se dedicar, se comprometer e bater as nossas metas e comissionar muito bem, que é o que a gente quer aqui. Eu queria, primeiramente, parabenizar a equipe do Kelvin pelo fato deles sempre estarem em constante evolução. E o que eu vi muito de positivo nessa última semana, nas 2 últimas semanas que eu voltei de férias, é que toda vez que um deles vão fazer reunião, o outro que não está fazendo reunião vai também. Isso significa que eles estão em constante evolução. Então, se eu não estou tendo reunião e o amigo aqui está tendo reunião, eu vou junto com ele. Ou eu vou ajudar ele, ou eu vou crescer junto com ele, entendendo o posicionamento de venda dele, entendendo como ele fecha a venda e agregando o que eu sempre falo, energia de venda. Se eu estou parado aqui no computador, prospectando, ou então me comunicando pouco com o lead, a probabilidade de eu vender diminui. Agora, se eu estou junto a uma reunião com o colega, a probabilidade de eu agregar essa energia de venda comigo, essa frequência alta, aumenta bastante. E aí, quando eu voltar para a mesa, está arriscado até ter cliente me respondendo querendo fechar, porque eu estou com a energia de venda, eu estou com a frequência alta. Frequência baixa não vende, frequência alta vende. Então, isso daí não foi algo que eu falei para ninguém fazer. Obviamente, foi iniciativa do gestor Kelvin, ele que iniciou tudo isso e está de parabéns. Eu peço uma salva de palmas por essa iniciativa. E queria falar também sobre a Valéria. A Valéria, todos vocês conhecem como psicóloga. Ela tem o skill de psicóloga, formada em psicologia, uma excelente profissional, mas ela está aqui na empresa para exercer o serviço de recursos humanos. Então, na semana passada vieram me perguntar: pô, eu vou ter alinhamento com a psicóloga? Fique tranquilo, não é alinhamento com a psicóloga, é um alinhamento profissional que qualquer setor de recursos humanos faz. Então você vai sentar ali, você vai responder algumas perguntas, normalmente, vai tirar algumas dúvidas também, e o principal papel do recursos humanos numa empresa é alinhar o time, tomar conta da cultura, resolver problemas internos, entendeu? Então é basicamente isso.
Vocês não precisam, pô, eu vou ter que fazer uma reunião com a psicóloga. Não é reunião com a psicóloga, não é alinhamento com a psicóloga, é alinhamento que acontece normalmente em qualquer empresa com recursos humanos. Então, você vai sentar ali, vai trocar uma ideia de 5, 10 minutos e vai ser basicamente isso. Beleza? E queria falar com vocês, quem não conseguiu chegar à meta dos 10 pontos ainda, a gente vai ter até sexta-feira para bater todas essas metas e dizer que quando a gente está em frequência alta, a gente vende. O que a gente tem que fazer para buscar essa frequência alta? Buscar o motivo do cliente comprar de você. Ninguém compra sem motivo. Todo mundo fala de uma venda racional, mas ninguém compra de forma racional. A gente coloca na nossa mente que a gente tem que fazer compras racionais. É o que a gente quer, mas não é o que a gente faz. Todo mundo aqui, quando compra alguma coisa, quando compra um produto, quando compra um serviço, compra porque tem um motivo. E esse motivo, na maioria das vezes, é um motivo emocional. Por mais que a gente não queira comprar emocionalmente, a gente sempre vai comprar por um motivo emocional. Então, vocês, como vendedores, vocês têm que atingir a emoção do lead. Fazer com que ele tenha um motivo de comprar de você. Se ele não tiver um motivo de comprar de você, talvez ele não compre de você. Então, ele tem que ter um motivo. O papel do vendedor é buscar incessantemente um motivo do lead comprar dele. Então, ele tem que buscar um motivo. Se você não fechou com o lead ainda, é porque você não achou o motivo dele comprar por você ainda, com você ainda. Então, a todo momento, vocês têm que buscar o motivo dele comprar com você. Eu estava numa reunião com o Yuri, na semana passada, o cliente veio até aqui o escritório, ele é agricultor, veio lá da área rural daqui do Rio de Janeiro, veio de muito longe para estar fechando com a gente. Ele sentou, a gente conversou e a todo momento, eu e o Yuri, buscamos o motivo dele comprar o nosso serviço. Se não tivesse motivo, ele não compraria o nosso serviço. Então, o objetivo de vocês como vendedores é quebrar a objeção e ir para o próximo nível. Quando tem objeção é igual problema. Se tem objeção, é um problema. Se tem objeção, é um motivo dele não comprar de você. Esse é o significado da objeção. Então, se eu estou tentando vender para o Bruno e ele tem uma objeção, ele tem um motivo de não comprar o serviço do meu escritório. Qual é o meu objetivo a partir de então? Quebrar essa objeção e ir para o próximo nível, que é a próxima objeção. O vendedor tem que ser resiliente, comprometido. Quebrar a objeção e ir para a próxima. Sem objeção não tem venda. Se o cara te atender e falar, ok, me passa o preço que eu vou estar fechando com você, ele não vai fechar com você, porque não tem objeção, não tem nem vontade, não tem nem motivo. Então, primeiramente, quando o lead tiver uma objeção, nosso objetivo é quebrar essa objeção e ir para o próximo nível, achando sempre o motivo do lead comprar os nossos serviços. Então, coloquem na cabeça de vocês, motivo. O lead ele tem que ter um motivo. Se ele não tiver um motivo, você não conseguiu chegar ao ápice da sua venda ainda. Você tem que achar um motivo. Quando você achar um motivo, por mais que você não venda, aconteça um problema, o lead fuja e suma. Você achou o motivo, você chegou no skill da venda. Você achou o motivo do Antônio. Se eu achar o motivo do Antônio, eu já achei. Agora só falta o próximo passo, que é passar o cartão de crédito, fechar o contrato e fechar a venda. Então, a todo momento, vocês devem procurar um motivo. O motivo do lead comprar de você. O Bruno, ele vem tendo uma ótima performance e hoje ele vai dar uma palavrinha com vocês sobre venda também, para ajudar vocês, obviamente, a chegar no objetivo de vocês. E eu tenho certeza que até sexta-feira todo mundo vai chegar nos seus objetivos. Beleza? Sobre venda, tá? O Antônio facilitou muito a introdução referente ao motivo. E eu acho que a forma mais fácil da gente encontrar o motivo do cliente fechar é perguntando. É entender a necessidade do cliente. Um amigo sempre falou constantemente para mim que a gente trabalha resolvendo problema, que nós somos resolvedores de problema. E para a gente conseguir resolver o problema do cliente, a gente precisa entender o que o cliente pode fazer, entendimento raso sobre aquilo. Ele sabe que vai ter um prejuízo processual, que vai atrapalhar alguma coisa na vida dele, mas ele não sabe exatamente o que. Então a gente precisa explicar, porém precisa saber ouvir. Fazendo perguntas para o cliente soltar o que ele precisa. Se ele precisa de tempo, se ele precisa de desconto, se ele precisa de parcelamento, como ele consegue fazer o pagamento. Isso facilita até um fechamento. Porque você perguntando para o cliente o quanto ele consegue pagar num possível acordo, vai te dar uma margem para você saber o quanto cobrar em relação aos honorários. E uma técnica que eu uso, que acredito que muitos já usam, é olhar o contrato. Muitas vezes o cliente paga 3 mil de parcela. Não adianta você cobrar 3.500 que o cliente não vai conseguir pagar, senão ele não estava inadimplente. Então você já vai ter uma base através do contrato e perguntando, você vai conseguir chegar na necessidade do cliente. E é através da pergunta que você acaba criando uma ligação com o cliente. Há umas 2 semanas o Antônio falou
que com a disseminação da informação, muitos clientes hoje eles sabem sobre técnicas de venda e quando você tenta muito ativamente passar técnica para o cliente ele percebe e se distancia. Então hoje é muito mais fácil você ouvir o cliente, porque você vai saber entender o que o cliente, até onde o cliente quer chegar, você vai criar um vínculo com o cliente e acaba vendendo muitas vezes sem precisar falar diretamente sobre o processo, sem precisar aplicar uma técnica totalmente detalhada. Hoje eu acredito que não existe uma forma de bolo. Você entra em contato com o cliente, fala o scriptzinho, o cliente paga. No começo até era assim, hoje, com a quantidade de concorrência que a gente tem, de informação que os clientes têm, acredito que é muito mais fácil você ter uma conversa com o cliente. E acredito que você saber sentir o cliente, entender o estado que você está fazendo, acaba facilitando muito no fechamento. Porque um estado é diferente do outro, a forma que eu vendo não é a mesma forma que ele vende, a forma que eu conduzo uma conversa com o cliente não é a mesma forma que ele vai conduzir. Então a forma de ligação que a gente cria, que a gente chega a ter com o cliente, diverge de vendedor para vendedor. E acho que a pergunta, desde o começo ao final, vai facilitar muito. E é sentir se o cliente está mais quente, mais frio. Às vezes você vai entrar em contato com um cliente de São Paulo, que você vai ser direto, falando sobre o processo, e o cliente vai fechar com você porque ele quer aquilo ali. Ele quer objetividade e resolver o problema. Só que às vezes você vai ser direto com um cliente de São Paulo, que ele não vai querer ouvir. Por quê? Diversas pessoas já entraram em contato, já falaram sobre o processo, e ele não foi ouvido. Então é muito mais fácil você sentir se o cliente está se aproximando, se distanciando e mudar o rumo da conversa. Às vezes você não precisa nem falar tanto, mas sim ouvir. E por isso eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida durante a venda de vocês sobre abordagem, sobre técnica, sobre forma de cobrar. Há um tempo atrás eu sentia que muitas pessoas, e principalmente eu, tinha dificuldade no fechamento, falava, ouvia, fazia uma boa reunião, porém na hora de passar valor, na hora de fechar, tinha uma certa dificuldade. Eu gostaria de saber se vocês possuem alguma dúvida, têm alguma dificuldade, que se eu puder e souber responder, eu vou fazer. Tem alguma diferença na tua abordagem entre uma ação baixa, abaixo de 100 mil, e uma ação acima de 500 mil, por exemplo? Não, a abordagem normalmente é a mesma, contudo, como eu falei, a gente sente o cliente. Quando eu entro em contato com o cliente, eu mando a mesma abordagem. E eu vou diversificando. Às vezes, quando o cliente me responde, eu mando um áudio, às vezes mando uma mensagem e sempre busco chamar para uma reunião de vídeo. O Antônio sempre pontuou que a reunião de vídeo, ela vende, ela fecha mais, e isso é verdade, porque o cliente, ele vendo você e você vendo o cliente, acaba sendo mais fácil para você criar um vínculo e o cliente sentir mais confiança numa pessoa que ele está vendo do que numa voz que ele está ouvindo no telefone. Então, normalmente, eu conduzo a reunião da mesma forma, contudo, claro, se o empresário, por exemplo, normalmente essas ações acima de 500 mil são de empresário, falar que tem um advogado ou tem um corpo jurídico ou um contador, eu sempre convido esse profissional a participar da reunião, porque muitas vezes o profissional ele não é voltado para a demanda bancária e às vezes ele vai entender o que você está falando, vai te dar razão e o cliente, por confiar naquele profissional que ele já contratou em outrora, ele vai confiar em você mais facilmente, porque ele já tem confiança numa pessoa que você conquistou. E por você conquistar a pessoa que ele tem confiança, automaticamente ele cria confiança em você e acaba fechando mais facilmente. Perfeito, Bruno. Como eu falei, desde o ano passado a gente tem um provisionamento e todo esse provisionamento para o ano de 2026 recai em cima de uma coisa só, de venda, do que ele acabou de falar agora. Então eu preciso que todos vocês estejam em frequência alta. Quando a gente está em frequência alta, a gente conquista tudo, a gente consegue tudo. Quando a gente está em frequência baixa, a gente não consegue nada. Só recai problemas em cima da gente. O que são problemas em cima da gente? Você contactar 1000 clientes durante o mês todo e não conseguir fechar com nenhum porque você está em frequência baixa. Então, a todo momento, vocês precisam estar em frequência alta. Reunião, ligação, estando com os colegas igual o Kelvin está fazendo, assistindo reuniões, participando de reuniões. Isso vai fazer com que vocês estejam sempre em frequência alta. Frequência alta, vocês vão vender, vocês vão chegar no objetivo de vocês e em 2026 a gente vai concretizar 200% de crescimento, que é o que a gente vai fazer aqui. E hoje, na data de hoje, como eu tinha prometido, nós vamos promover um vendedor à gerência. E toda vez que a gente promove um vendedor à gerência, a gente promove porque ele foi resultado em performance, a gente promove porque ele foi resultado em cultura para dentro do escritório e a gente promove porque ele foi resultado em comprometimento. E isso não significa que se você não foi promovido a gerente, você não foi tudo isso. Pelo contrário, você deverá mostrar cada vez mais a sua capacidade de resiliência e comprometimento. Vocês já viram aquela ilustração do cara que está cavando, está perto do diamante e tem outro cara que é resiliente. Ele está cavando bem devagar, mas ele não desiste. O cara que está perto do diamante, ele desiste. E ele desiste muitas vezes por comparação. Então você que é vendedor e está vendo o colega crescendo como gerente,
bata palma e continue a sua caminhada. Porque eu tenho certeza que se você fizer o certo, se comprometer, for resiliente, você será o próximo. Não tem para onde correr. Então, na data de hoje, a gente vai premiar e promover resultado em performance, cultura e comprometimento. Eu peço uma salva de palmas para o Matheus Ferreira. Parabéns, muito foco nessa nova caminhada e vamos embora. Vai chorar não, hein, rapaz? Hoje, muitas pessoas novas, tem muitos candidatos a vendedores lá na recepção, vão fazer a entrevista, já tem gente fazendo a entrevista, iniciando. Então, o que eu peço a vocês é energia, frequência alta. Mostrar para todas as pessoas que estão pisando aqui que aqui vai ser um lugar próspero de vendas, um lugar próspero para que elas possam crescer. E toda pessoa que a gente promover a gerência, essa pessoa terá um aumento no salário e essa pessoa terá a faculdade paga pelo escritório. Porque a gente não só acredita nessa pessoa, a gente acredita nessa pessoa dentro da sociedade, inserida na sociedade. E que ela possa performar não só aqui na empresa, mas na sociedade. E terminando todo o alinhamento, eu quero pedir que todos batam palma e que desejam um feliz aniversário para o João Gabriel, que ele fez aniversário ontem. Aí, time, a gente acabou de almoçar agora. Vamos começar aqui um joguinho de xadrez. Vão acompanhando aí. Já tá com a mão machucada. Cuidado pra não machucar o outro. Começa a machucar ele aqui. Bora. Foco. Fazer uma tranquila. Aí, time, presta atenção aqui. Checkmate. Vai pro YouTube, hein? Vai pro YouTube. Menos de um minuto. Corta essa aí, vamos de novo. É isso que acontece, time. Geralmente, todos os dias, é isso que acontece. Sexta-feira eu ganhei dele. Bora. Time. Para empreender, tem que saber jogar xadrez. Tem que entender de estratégia. Agora, nossa contabilidade mudou, a gente não pode mais ficar no Simples Nacional por conta de faturamento. Agora a gente tem que estar no lucro presumido. E tem alguns impostos nesse ano fiscal de 2026, IBS, CBS, são impostos que podem acrescer de 4 a 5% em cima do imposto que você recolhe. Então, empreender tem que ter estratégia, é igual no xadrez. E quem não tem uma estratégia fiscal, um planejamento fiscal, aí piorou. É complicado. Xadrez, o bom é isso, você estuda o adversário. O nosso adversário
é o governo. O governo tributa a gente. Então, o nosso adversário é o governo que tributa a gente. A gente tem que ter isso em mente. O que adianta? A gente brigar com o adversário. Não adianta brigar. A gente tem que ter estratégia contra o adversário. Então, se ele determina que você pague algo, a gente vai pagar, só que dentro da legislação, dentro da Constituição, com estratégia e planejamento fiscal. Dividendo agora vai ser pago entre 5% a 10% acima de 50 mil mensal em distribuição de lucro. E aí o que o empresário precisa fazer com isso? Planejamento. Planejamento. O tempo todo. Planejamento em vendas, planejamento em back-office, planejamento no entregável do cliente. Uma empresa não é feita só de venda. Obviamente, uma empresa precisa de venda para poder crescer. Empresa sem venda não existe empresa. Então, você primeiro precisa vender. Se eu vendo café, eu preciso vender café para poder comprar 2 sacos de café e vender cada vez mais. Daqui a pouco eu estou com um armazenamento de café. Mas, obviamente, precisa de um planejamento interno administrativo que pouca gente conhece. Precisa ter um back-office, um entregável ao cliente, um CS perfeito funcionando internamente. Só no dia a dia você consegue entender tudo isso. E tem que suportar a pressão. Hoje a gente promoveu o Matheus, um excelente profissional. Como eu falei no início do dia, a gente sempre vai promover quem tem atitude em performance, comprometimento, cultura. São essas pessoas que vão crescer aqui dentro conosco. Aproveitar que eu estou gravando, vou chamar ele aqui. Mandar uma mensagem para ele. Matheus, dá um pulinho aqui na sala. Estou gravando aqui para o YouTube, para você dar uma palavrinha com o pessoal, falar o que fez você sair de vendedor, agora gerente, vai gerir equipe. Dá um pulinho aqui na sala, fala comigo. Microfonar ele aqui. É isso, crescimento. Crescimento. Agora ele vai gerir equipe, outra responsabilidade e crescer. Sem comprometimento a gente não chega a lugar algum. Então tem que ter comprometimento. Até para ter relacionamento, tem que ter comprometimento. Senão você desiste. É um problema atrás do outro. Já era, desiste. Tem que ser sujeito. Sujeito. Isso em tudo na vida. Com os pais, com a mãe, com o pai, com os irmãos, com o sobrinho, com o filho. Tem que ser sujeito. Tem que resolver problema, tem que matar nos peitos. E é assim na vida. Na empresa, você precisa se adequar ao que a empresa pede. Então, se a empresa pede para que você ande em linha reta, você precisa andar em linha reta. Se você andar em zigue-zague, ou então andar para o lado esquerdo ou direito, você não vai fazer o que a empresa está pedindo. Então, você está pouco se comprometendo com o que a empresa pede. Isso vai fazer você crescer? Não. Não vai. Você está desviando o caminho que é pedido. E as pessoas que crescem aqui dentro do escritório são as pessoas que olham a visão de onde a gente vai chegar, confia no líder sabendo que a gente vai chegar e anda no caminho. São essas pessoas que vão crescer. Essas pessoas vão ter performance, resultado, cultura, comprometimento, tudo isso. Chamei ele aqui, acho que ele não viu a mensagem ainda não. E essa chuva? Como é que tá hoje? Chovendo. Olha o vidro como é que tá. Ar-condicionado, não fico sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado e café. Não tem como. Não tem como. E sobre os vídeos, por enquanto vai ser dessa forma.
que eu tô gravando. A partir de semana que vem, começa fevereiro, então vai ter uma pessoa aqui comigo, me gravando o tempo todo. Hoje sou eu, tenho um tripé ali, então tá me gravando. E hoje é assim. Primeiro eu preciso fazer dentro das condições que eu tenho. Eu não tenho um colaborador que faça um vídeo para mim. Tenho quem edite já, tem uma pessoa que edita todos os vídeos. Mas não tem quem fique aqui igual tá esse tripé me gravando o dia todo. Então eu preciso fazer com o que eu tenho hoje, com as condições que eu tenho hoje. Qual é a minha condição hoje? Ter um tripé gravando. A partir de semana que vem vai ter uma pessoa em pé, do jeito que tá esse tripé, me gravando. Mas para vocês entenderem que vocês não precisam de nada além do que vocês têm. Tudo que vocês têm hoje é o que vocês precisam para chegar no objetivo de vocês. Eu poderia continuar gravando com um tripé e uma pessoa editando. Poderia. Inclusive, quando eu comecei a editar, eu editava meus vídeos. O primeiro e o segundo eu editei no mesmo dia, para provar ao editor que é possível editar no mesmo dia. Então eu quero todos os meus vídeos editados no mesmo dia e entregue 8 horas da noite. Essa é a meta. Tem como, Antônio, entregar isso tudo? Tem, porque eu já gravei sozinho, já editei sozinho e entreguei 8 horas da noite. Hoje eu tenho aula de tênis, tá chovendo, lá o campo é de saibro. Então, quando tá chovendo do jeito que tá, não tem aula, mas eu mandei mensagem pro professor, ele falou que vai ter aula, falou que tá chuviscando vai ter aula. Então, não vai ter hoje no YouTube, vou tentar gravar algum dia, dar um final de semana, que aí vai dar tempo, mas como eu vou entregar esse vídeo a vocês 8 horas da noite de hoje, não vai dar tempo de gravar a aula. Mas eu prometo a vocês, estou evoluindo, estou crescendo, já tem até a competição para participar. Eu gosto de esporte assim, esporte que tenha competição, que eu consiga desenvolver, que eu consiga, sabe, competir. Competir é muito bom. E o empreendedor, o vendedor, ele compete todo dia. Todo dia ele tem uma objeção, todo dia ele tem um problema para resolver. É por isso que o empreendedor, o vendedor se dá bem com o esporte. Matheus até agora não veio, pode ser que ele esteja em reunião. Não vou atrapalhar ele também, dei uma ligada, deve estar ocupado. Daqui a pouco eu chamo ele aqui, para ele falar. Aí, ó, veio. Entra aí. E aí? Dá uma palavrinha aí com o pessoal no YouTube. Fala aí o que fez você se tornar gerente. Eu tava falando com o pessoal o seguinte. Na empresa, a gente tem uma visão de onde a gente vai chegar. Eu tenho certeza de onde a gente vai chegar. E para que eu consiga chegar aonde eu sei que a gente vai chegar, a gente precisa de pessoas comprometidas com o caminho. Então a empresa, ela tem um caminho a se seguir, linha reta aqui. Todas as pessoas que se comprometerem com esse caminho, entregando performance, liderança, cultura, comprometimento, são as pessoas que vão crescer dentro da empresa. E obviamente, hoje você foi promovido com tudo que você tem entregado para a empresa. Então dá uma palavrinha com o pessoal e responde a simples pergunta: o que você acha que determinou o seu crescimento de vendedor para gerente? E parabéns. Muito obrigado. Então, acredito que o que me fez, né, alterar para essa nova etapa foi o comprometimento, conforme você falou, e um pouco mais do que isso, é eu realmente querer entregar um resultado positivo para a pessoa. Porque o sucesso, no fim das contas, numa empresa ou numa resolução de um problema, é a relação que você tem de uma pessoa para outra. E da mesma forma que eu quero resolver o problema de todo cliente, quero resolver o problema de todo mundo que está dentro da empresa, e assim eu consigo resolver o meu também, sem nem mesmo focar no meu, mas acredito que ajudando os outros eu me ajudo também. Então isso me ajuda muito a poder prosperar, evoluir e continuar buscando valor para o cliente da empresa. Aí está respondido o porquê ele foi promovido hoje. Um excelente profissional e vai crescer cada vez mais. Valeu, irmão. Meus parabéns. Bora Muito obrigado. Bora. É isso, time. Durante todo o dia, eu que gravei com tripé e tudo. Obviamente, semana que vem vai estar melhorando tudo isso. Uma pessoa vai estar aqui
gravando para mim, depois o outro editando, vai ajudar. Mas é isso. Eu que estou fazendo tudo, eu que estou gravando tudo. Obviamente você espera muita coisa, você que está assistindo, você espera todo o meu dia. Obviamente tudo que você está vendo no vídeo não foi todo o meu dia, né? Foram fases do meu dia. Muita coisa durante o meu dia aconteceu que você não viu. E talvez você queira ver, entendeu? E eu quero entregar isso para você. Eu quero que você veja todo o meu dia. Veja tudo o que acontece dentro da empresa. Todos os problemas que acontecem. Todas as resoluções que a gente busca. Todo o caminho que a gente trilha. Eu estou aqui para documentar a minha vida empreendedora para você. Eu tenho certeza que você quer acompanhar. Então, durante o dia de hoje, eu não consegui mostrar todo o meu dia. Estou te mostrando parte do meu dia, né? Mas é o que eu consigo no momento, né? É o que eu consigo. Começou 2026 começou muito agitado, graças a Deus. Eu prefiro que comece assim, agitado. Eu sou agitado. Pessoas que querem um crescimento exponencial são pessoas agitadas. E é assim que começou meu ano de 2026, graças a Deus. Então, eu não consegui, obviamente, uma pessoa de imediato, um filmmaker, mas já estou em contato com um aqui, talvez comece semana que vem, tem uma pessoa que já está editando, então vai melhorar muita coisa. Até as edições. As edições, o rapaz lá do Rio Grande do Sul, ele edita algumas coisas para mim em 3D, então ele vai começar a fazer essas edições, já está fazendo algumas edições, me ajudando, mas eu sou líder. Primeiro eu mostro como faz, eu pego e faço. Eu sei editar. Se eu não souber, eu aprendo. YouTube aprende qualquer coisa. Então, se eu não souber editar, YouTube. E eu vou pra cima. Canal no YouTube, eu que fiz. Gravar, eu que estou gravando. Então, é dessa forma que a gente cresce. Sem depender de ninguém. Sem esperar nada de ninguém. A gente tem que pegar e fazer dentro das nossas condições, com tudo que a gente tem. E é assim na vida. O vídeo se encerra por aqui. Peço que você se inscreva no canal, comente, compartilhe, vai ajudar bastante. E é essa vida empreendedora. Parte do dia, parte do que aconteceu no meu dia. Obviamente você queria ver mais, mas são partes, né? Daqui a pouco as coisas vão melhorar. Você vai ver durante todo o meu dia, até à noite também, né? Seria legal o vídeo não terminar por aqui, você continuar assistindo e ver eu praticando tênis, fazendo aula de tênis. Mas o que a gente tem hoje é isso. Então se inscreva, fico muito feliz de você estar assistindo, tirando seu tempo para assistir. Isso vai ajudar bastante, não só no meu crescimento, mas no seu. Se você está assistindo é porque você busca algo maior na sua vida. E todo tempo, a cada minuto que eu trabalho é porque eu busco algo maior, não só na minha vida, mas na vida de várias pessoas que trabalham comigo. Então continue assistindo, continue se motivando, se inspirando, que eu tenho certeza que você vai crescer bastante também. Se inscreva no canal, compartilhe, comente, vamos em frente. Foco, aplique e vende. Bora!